Produtos de Gipsita. Na aula que nós veremos a seguir, nós iremos tratar dos seguintes produtos de Gipsita: o gesso Paris, gesso comum, gesso pedra, e o gesso pedra especial, de baixa expansão, e o gesso pedra especial, de alta expansão. A gipsita é um mineral encontrado em várias partes do mundo, né? Quimicamente ela é muito empregada na odontologia, sob a forma de sulfato de cálcio hidratado quase puro. Então, o sulfato de cálcio hidratado é que dá origem ao gesso, porque a gipsita ela sofre um processo de calcinação, ou seja, ela é aquecida, e nesse aquecimento ela perde água. Perdendo água, a gente tem o gesso. Quando o dentista manipula o gesso no consultório odontológico para fazer o vazamento dos moldes, né, feito no paciente, nós manipulamos esse gesso com água, a devolução da água faz com que esse gesso vire novamente uma gipsita. Então, esse processo de aquecimento, chamado calcinação, a gipsita ela é calcinada em uma temperatura entre 110 a 130 graus Celsius, né? E esse gipsita então dá origem ao gesso, que passa a ser um hemi-hidrato. O gesso Paris ele sempre apresenta uns cristais mais esponjosos e regulares, como a gente vê na foto da esquerda. O gesso pedra tem uns cristais mais prismáticos e regulares, como a gente vê na foto central, enquanto o gesso pedra melhorado ele tem umas partículas mais cúbicas e com superfície reduzida, né? Isso facilita bastante a fluidez do material, né? A gente vê na foto da direita. Então a gipsita ela volta com o processo de mistura de água, né? Durante a espatulação, a gente tem o processo do gesso voltar a ser a gipsita, né? Então o dentista devolve o hemidrato à água perdida pelo processo de calcinação. Lembrando que sempre o profissional da odontologia, quando faz a manipulação do gesso, né, e da água, ele tem que fazer uma mistura, né, numa proporção correta. A gente chama de proporção água-pó. Então essa relação água-pó ela tem que ser correta, né, sempre indicada pelo fabricante, né, porque dessa forma a gente garante maior qualidade ao modelo final obtido, garantindo menor porosidade no gesso e maior resistência. Caso a relação água-pó seja muito grande, ou seja, a gente tenha mais água do que pó na mistura, desobedecendo as recomendações do fabricante, nós teremos um modelo de gesso com mais porosidade e menor resistência. Para manipular o gesso, nós basicamente usamos um grau de borracha e uma espátula para gesso, que geralmente pode ser plástica, né? A gente coloca primeiro a água no grau de borracha, essa água, claro que ela é medida corretamente, né? E a gente despeja também o pó, que é mensurado aos poucos, e iniciando uma vigorosa espatulação. E posteriormente, para pegar esse material espatulado e colocar no molde, a gente frequentemente usa um vibrador de gesso, como esse descrito como esse está apresentado na foto à direita. Para entender como funciona melhor e visualizar a manipulação do gesso, eu deixo dois vídeos, né, que explicam a manipulação do gesso. Um para o gesso tipo 3, na parte superior, e outro para o gesso tipo 4, aqui na parte inferior do slide. Os tempos de trabalho e de presa do gesso geralmente é de 45 segundos, o tempo de espatulação, e o tempo de trabalho 3 minutos. Então, em 3 minutos, o dentista tem que pegar esse material que foi espatulado e fazer o vazamento em gesso, sob pena do material já começar a endurecer. O tempo de presa inicial é caracterizado pela perda de brilho do gesso, e é de mais ou menos 10 minutos. Mas o tempo de presa final, quando existe o término da reação exotérmica, que ocorre no processo de presa do gesso, é superior a 30 minutos. Então a gente nunca pode separar um modelo de gesso do molde que a gente obteve do paciente antes de 30 minutos. Cuidados que a gente tem que ter na espatulação do gesso. Primeiro que o molde deve estar sempre limpo e seco, né? Então todos os processos de desinfecção, limpeza, secagem do molde têm que ser previamente estabelecidos. Depois a gente obedece a relação água-pó, sempre mantendo as proporções corretas de água e de gesso antes da mistura. Para evitar o excesso de porosidade, primeiro a gente adiciona o pó à água e não vice-versa. Então primeiro a gente coloca a água, depois o pó sobre a água. Faz a espatulação contra as paredes do grau, a gente faz um movimento vigoroso com mistura, né, em forma de 8, e sempre comprimindo o gesso contra as paredes do grau de borracha. A gente pode vibrar a mistura no ato da moldagem e preencher o molde sobre vibração, deixando assim o gesso fluir e pegar os detalhes do dente em que a gente fez a moldagem. Guardar sempre a presa final do molde para poder separar o modelo, né? A gente não deve
deixar o modelo de gesso separado do molde antes do tempo de presa, né? Isso pode gerar algum problema final na hora da confecção do modelo de gesso. O modelo de gesso, alguns autores indicam que ele não deve ser deixado aberto, né? A gente não pode deixar o pote de gesso, né? A gente não deve deixar aberto, porque o hemidrato reage com a umidade, então ele já começa a ficar embolorado e inutiliza o gesso para uso futuro. Na foto à direita, eles mostram algumas técnicas de espatulação a vácuo. Isso aí geralmente é feito em ambientes de laboratórios, mas não é típico nem prático em ambiente de consultório. Alguns fatores que modificam a presa do gesso, né? Então, alguns eu já até citei anteriormente. A relação água-pó menor, ela acelera a presa, porque se eu tenho mais pó e menos água, a relação água-pó dá menor, né? Então, o endurecimento é mais rápido. Mas a gente não deve adotar essa postura, porque a relação água-pó tem que ser respeitada conforme as recomendações do fabricante e o tipo de gesso utilizado. Se eu tenho maior tempo de espatulação, também vou acelerar a presa. Se eu boto mais energia na minha espatulação, da mesma forma, também acelera a presa. E para acelerar a presa também existem alguns componentes, alguns fatores modificadores na própria composição do gesso, como o cloreto de sódio, até 2% ele acelera a presa, e algumas raspas de gesso que podem ficar no grau de borracha, por ele não ter sido limpado adequadamente de uma utilização anterior. Isso também pode acelerar a presa do gesso. Na composição do gesso, às vezes encontra-se bórax e citrato de potássio que vão retardar a presa e levar um pouco mais de tempo para o material sofrer endurecimento. E alguns estudos mostram que a temperatura tem pouca influência na presa do gesso, seja a temperatura mais baixa ou mais alta, não observou-se variação nos tempos de presa. O gesso é muito utilizado em odontologia, ele é utilizado, por exemplo, para a confecção de materiais de modelo de estudo, né? Tanto de estudo quanto de trabalho. Geralmente os materiais para modelo de trabalho utilizam gessos de melhor qualidade, porque precisam ter uma melhor produção de detalhes, enquanto os modelos para estudos geralmente são gessos mais simples. O gesso também é utilizado como material acessório para ajudar na fixação de um modelo num articulador, que vai mostrar para o profissional de prótese, né, todas as relações cêntricas e de oclusão do paciente. E ele também é utilizado como aglutinante em revestimentos refratários, principalmente em procedimentos laboratoriais de prótese. O tempo de presa de gesso ele já foi muito estudado na literatura. Os artigos de materiais dentários têm mostrado que o tempo de presa já varia conforme o tipo de gesso que a gente utiliza. Nós veremos em seguida os vários tipos de gesso existentes no mercado. E essas mensurações do tempo foram determinadas através do uso de algumas agulhas, né? Essas agulhas têm um determinado peso, e são agulhas chamadas Vicat e as agulhas Gilmore, e elas foram estabelecidas e padronizadas para a gente poder identificar o verdadeiro tempo de presa do material, né, do gesso. Mas a gente praticamente não usa esse material no consultório, né? Ele é mais utilizado para pesquisa. O importante para o profissional de odontologia, para o dentista, é conhecer os tempos ideais de cada um dos tipos de gesso, para que a gente não faça a separação do molde e do modelo antes desses tempos já pré-definidos. Então essa tabela foi exposta pela American Dental Association na sua especificação número 25, e ela mostra que a relação água-pó correta e os tempos de presa dos 5 tipos de gesso que nós vamos estudar. Então tem o gesso comum, gesso pedra, e nas suas diferentes versões de alta resistência e de alta expansão ou com baixa expansão. Então a relação água-pó varia conforme o tipo de gesso e o tempo de presa também. Aqui é apresentado o tempo de presa inicial, né? Basicamente variando de 12 a 16 minutos. Outra coisa importante para a gente lembrar no gesso é a sua resistência à compressão. A resistência à compressão é sempre afetada pela relação água-pó. Se a gente usar uma relação água-pó correta, a gente vai ter sempre o máximo de resistência à compressão que esse material que a gente utilizou para vazamento do molde, né, ou esse gesso que a gente utilizou, tem a melhor resistência possível. Se eu acrescentar mais água para facilitar o escoamento do gesso no meu molde, eu vou perder resistência no meu modelo final obtido, né? Então, o gráfico à direita, ele mostra que a resistência à compressão ela é inversamente proporcional à relação água-pó utilizada.
Se a gente aumentar a relação água-pó, ou seja, aumenta a quantidade de água na minha mistura de pó e gesso, né, gesso e água, eu vou ter um gesso mais friável, mais fraco, né? Então, por isso a gente observa essa função exponencial descendente, mostrando que é uma correlação linear negativa, né, entre a resistência à compressão e a relação água-pó. Quanto maior a relação água-pó, menor a resistência. Quanto menor a relação água-pó, maior a resistência à compressão. O gesso tipo 1, o gesso Paris, ele é mais conhecido como gesso para moldagem, é um gesso que está em desuso na odontologia. Ele era utilizado antigamente para moldagens de bocas edêntulas, para confecção de próteses totais. Com o advento de novos materiais de moldagem, esse material gesso de moldagem praticamente caiu em desuso, né? Então fica mais como um material assim para efeitos didáticos, né? Ele é apresentado, mas que a gente não utiliza mais na vida profissional. Eles eram corados, aromatizados, né? E ele está praticamente em muito desuso na odontologia. A proporção água-pó desse tipo de gesso é de 0,50, ou seja, para cada 100 gramas de pó a gente bota 50 ml de água, né? Fazendo a divisão correta, a proporção água-pó, 50 ml dividido por 100 mg dá 0,50. O segundo tipo de gesso é chamado tipo 2, o gesso comum. Esse, ao contrário, já é muito utilizado na odontologia. Ele tem um tempo de presa entre 12 e 16 minutos, claro que é o tempo de presa inicial, né? A proporção água-pó deve ficar em torno de 0,45 a 0,50. Ele tem uma expansão de presa de 0,20 a 0,30%, então quando você faz uma moldagem e na sequência você faz um modelo de gesso, esse material ele sofre uma expansão depois da presa, depois do seu endurecimento. O modelo obtido ele tem uma variação de 0,25% a 0,30% no seu volume em relação à boca do paciente. A resistência à compressão desse material depois obtida é de 9 megapascal e ele é sempre comercializado na cor branca para diferenciar de outros tipos de gesso. O gesso comum, então, aqui está apresentado a relação água-pó, né? Se ela é de 0,45, significa que a gente tem que usar para cada 100 mg de pó, 45 ml de água. Fazendo a divisão, 45 ml dividido por 100 mg dá 0,45. Já o gesso comum tipo 2, ele é usado para modelos de estudo e planejamento, preenchimento de muflas, modelos preliminares em prótese total, fixação de modelo em articulador. Não é muito utilizado para modelos de trabalho. Esse é mais papel do gesso tipo 1. O gesso pedra tipo 3, esse já é mais utilizado em consultório. Ele tem um tempo de presa também entre 12 e 16 minutos, presa inicial, chama atenção nesse detalhe. A proporção água-pó agora muda, ela diminui um pouco, é de 0,28 a 0,30. A expansão de presa é um pouco menor, 0,20%. A resistência à compressão é bem maior, 20,7 megapascal, então ele tem mais resistência à compressão. E ele é sempre comercializado com corantes, para poder fazer a distinção do gesso comum que vem sempre na cor branca. Isso facilita bastante no consultório odontológico para não confundir um modelo com o outro. O gesso pedra tipo 3, que tem a relação água-pó em torno de 0,28 a 0,3, ele funciona mais ou menos assim. Eu posso pegar 30 ml de água e misturar com 100 mg de pó. Lembrando que fazendo a divisão, né, 30 ml de água dividido por 100 mg de pó dá a proporção 0,30. Lembrando que sempre a gente deve pesar tanto o pó quanto mensurar a quantidade de água, né, para ter a proporção correta, e sempre misturar o pó sobre a água e não a água sobre o pó. O gesso especial tipo 4, ele tem como suas principais características o mesmo tempo de presa, entre 12 e 16 minutos, presa inicial. A proporção água-pó agora reduz mais um pouco, fica em torno de 0,22, 0,24. A expansão de presa é bem menor, 0,10%, ele é de baixa expansão. A resistência à compressão é bem maior que os outros gessos anteriores, 34,5 megapascal. E ele é também comercializado com corantes para poder fazer a distinção do gesso comum, que sempre vem na cor branca. A proporção água-pó, então, varia de 0,22 a 0,24. Recomenda-se usar 0,24 para facilitar o escoamento, né? Então a gente utiliza as 24 ml de água para 100 mg de pó. Sempre ao fazer a mistura, isso tudo bem mensurado, bem medido, e colocando no grau de borracha, sempre primeiro a água e sobre a água a gente coloca o pó. O último gesso a ser apresentado é o gesso pedra especial tipo 5. Também tem um tempo de presa entre 12 e 16 minutos. A proporção água-pó varia de 0,18 a 0,22. A expansão de presa é 0,30%, por isso ele é considerado de alta expansão.
tem uma resistência à compressão maior, mas tem a deficiência da expansão de presa ser maior, né? Então, a resistência à compressão de 48,3 megapascal, e ele também é comercializado com corantes para poder fazer a distinção do gesso comum. Então, esses são os principais tipos de gesso que a gente tem no mercado para utilização em odontologia. A proporção água-pó desse gesso especial tipo 5, então, para dar o 0,22, a gente pega 0,18, 0,22, né? A gente pode arredondar aí meio termo para 0,20. Então, a gente pega 20 ml de água para 100 mg de pó. Obedecendo essas proporções, a gente tem uma mistura adequada para poder fazer um bom trabalho em odontologia.